Olá pessoal, bem-vindos à 31ª aula do curso de Python. Nessa aula a gente vai aprender como que a gente pode trabalhar com Excel por meio do Python. E para isso a gente vai utilizar a biblioteca Pandas. A gente precisa instalar essa biblioteca, então aqui a gente vai dar o comando pip install pandas, dando Shift Enter aí para vocês, vai instalar caso não esteja instalado na sua máquina. E no meu caso aqui está falando que já está instalado nesse pacote. E outro pacote também que é interessante vocês colocarem é esse pacote OpenPy XL, que ele vai ser responsável por a gente salvar o arquivo em Excel. Então, dando Shift Enter aqui, a gente vai dar o pip install OpenPy XL, e aqui está falando que já está satisfeito, né? Então eu já tenho instalado aqui na minha máquina, e para vocês, caso não tenha, vai instalar. Vou então importar o pacote pandas como sendo PD, né? Então import pandas as PD. Então dando Shift Enter aqui, ele importou o pandas, e quando a gente for utilizar, a gente simplesmente vai utilizar o comando PD. Né? Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ver como que a gente pode ler um arquivo já existente de Excel. Depois a gente vai aprender como criar novas colunas nesse arquivo, depois criar novas linhas, e numa próxima aula a gente vai ver como que a gente pode filtrar dados dessas tabelas, né, em Excel, como que a gente pode remover linhas e também como que a gente pode remover colunas. Então nessa aula a gente vai vir até aqui em criar nova coluna. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler o Excel, né? Então, o que a gente precisa saber aqui é que o pacote Pandas, ele trabalha com essas tabelas do Excel, né? Trabalha com Excel, e essas tabelas, elas são ditas data frames, né? Então, ela trabalha com datas frames, e as colunas e as linhas dessas tabelas são ditas séries, né? Então, vamos ler um Excel aqui. Eu já tenho um Excel aqui na minha pasta, voltando aqui, eu tenho um Excel que chama estoque.xlsx, e esse Excel está aberto aqui, né? Então a gente tem esse estoque daqui. Então a gente tem as colunas produto, quantidade e preço unitário, e aqui com os nomes do produto, as quantidades de cada produto e o preço unitário de cada produto. Então essa daqui é a minha tabela estoque, né? Que está lá junto do meu arquivo Python. Voltando para o nosso arquivo Python, a gente vai ter o seguinte. Então, o que eu quero fazer é ler esse Excel. Como que a gente faz? Para a gente fazer isso, eu vou chamar o resultado dessa leitura, que vai ser um data frame, né? Então, vai ser a tabela que a gente está pegando lá do Excel. Ela vai ser, eu vou chamar de DF, né? Então, esse data frame, DF, ele vai receber quem? Ele vai receber PD, o nosso pacote pandas, ponto, read underline Excel. Então, vocês vão utilizar esse método daqui para ler o Excel, e entre parênteses aqui, a gente vai colocar o nome do arquivo, né, que no nosso caso é o arquivo estoque.xlsx, e aqui entre aspas. Então, quando a gente dá o Shift Enter, ele já vai pegar então esse data frame, ele já está aqui no sistema com a tabela que está lá no Excel, e a gente pode ver, né, que de fato isso daqui é um data frame, esse DF, né, ele vai ser um data frame, simplesmente colocando para ele printar o tipo, né, desse data frame. Então ele dá aqui o tipo disso daqui é um pandas.core.frame data frame. Então isso daqui é um data frame. Então a gente já tem essa nossa tabela. A gente pode visualizar essa nossa tabela utilizando um comando específico, que é o comando display, ou então você pode simplesmente dar um print no DF. Então aqui eu vou mostrar essa tabela com o comando display. A gente nota então, dando Shift Enter aqui, que a nossa tabela ela vai sair assim. Então com esse comando display ela sai nessa organização. Então a gente vê que fica uma tabela organizada, né, bonitinha aqui. E é justamente, né, essa tabela daqui, é justamente a tabela que a gente tem aqui. Então até folha 4, caneta folha 4. Então a gente olha lá, a gente vai ter aqui caneta primeiro, folha 4 por último. Né? Então a gente está tudo direitinho aqui. E note que agora a gente tem uma coluna aqui no início que a gente não tinha lá no nosso Excel. Se a gente voltar aqui para vocês verem o Excel, a primeira coluna é o produto, mas quando a gente vem para cá, a primeira coluna é essa numeração. Essa numeração é automática, né? É feita pelo Pandas automaticamente. E na hora de a gente salvar, a gente vai ver como que a gente retira essa coluna. Mas aqui é uma numeração automática que ele faz dessas linhas. Então eu vou ter linha 0, 1 até a linha 6. Né? Então note que ele começa contando as linhas abaixo do nome das colunas. Né? Então ele não conta o nome das colunas como sendo uma linha. A gente pode tirar algumas informações daqui. Por exemplo, a gente pode colocar para printar o nosso data frame, a cabeça, né, digamos assim, do nosso data frame. Então a gente vai colocar df.head. E o que esse comando vai fazer vai ser pegar as primeiras 5 linhas. Né? Então vai pegar a linha 0, 1, 2, 3 e 4.
e printar. Então, dando Shift Enter aqui, a gente vê que ele pegou até o pontador, até a nossa linha 4, né? Então são as 5 primeiras linhas, e ele mostrou isso dessa forma. Então esse é um método que a gente pode utilizar para pegar essas 5 primeiras linhas. E note que o comando print não ficou organizado dessa forma, ele só apareceu uma tabela assim comum. Outro comando que a gente pode fazer é para descobrir o nome das colunas do nosso data frame, né, as colunas que existem na nossa tabela, e para isso a gente vai colocar para printar o df.columns, escrito dessa forma. Então, Shift Enter, a gente vai ver que ele vai retornar isso daqui. Ele retorna para a gente o seguinte, olha, ele retorna uma lista com o nome das colunas. Então, eu tenho a coluna produto, eu tenho a coluna quantidade e eu tenho a coluna preço unitário, que é justamente as colunas que a gente vê aqui em cima, né? Então, ele retorna essa lista com o nome das colunas. E outro comando que a gente pode dar é o shape, né? O formato da nossa tabela. Então, ele vai retornar para a gente o número de linhas e de colunas da nossa tabela. Então, dando Shift Enter aqui no df.shape, né, nesse print, a gente vai ter que a gente tem 7 linhas e 3 colunas. E claramente, a gente olha aqui em cima, a gente vai ter 7 linhas, do 0 ao 6, 7 linhas, e 3 colunas, 1, 2 e 3. Note novamente aqui que ele não conta essa primeira coluna que ele colocou automaticamente. Então, ele começa dessa coluna daqui. Então, tudo bem. Então, são esses comandos que a gente pode utilizar para ver essas características da nossa tabela. E agora, digamos que a gente queira acrescentar uma coluna aqui nessa nossa tabela, né, com o preço total. Porque aqui a gente tem a quantidade de produtos que a gente tem, o preço unitário de cada produto. Mas se eu quiser o produto total, que seria o preço unitário vezes a sua quantidade, a gente tem que adicionar uma coluna aqui. Então, vamos ver como que a gente pode adicionar essa coluna. Então, para a gente adicionar uma nova coluna, a gente pode simplesmente utilizar esse comando daqui. Então, eu vou pegar o nosso data frame, esse é o mesmo data frame que a gente está utilizando ali em cima, né, que a gente carregou. Então, o nosso data frame, eu vou colocar, olha, a coluna nova que eu quero vai ser a coluna total, entre parênteses, R cifrão. Né? Note que aqui a gente está entre aspas, né? Então você vai escrever o nome da coluna entre aspas, dessa forma. E aqui entre colchetes, né, df, entre colchetes aqui. Isso daqui vai ser quem? Vai ser a coluna quantidade vezes a coluna preço unitário. Então, note que a gente coloca o nosso data frame e entre colchetes aqui a gente coloca o nome da coluna que a gente está querendo multiplicar. E usa a operação de multiplicação usual aqui do Python. Depois disso, então, eu estou colocando um display desse nosso data frame que a gente fez essa modificação e vamos ver o que acontece. Então, agora a gente percebe que ele está colocando uma nova coluna, que é justamente o total, que vai ser a multiplicação do preço unitário pela quantidade. Então, a gente tem essa criação. Aí, como que a gente faz? Né? Então, aqui a gente alterou o nosso data frame, mas a gente não salvou ainda. O nosso Excel ainda está igual que estava anteriormente, sem essa nova coluna total. E para a gente salvar esse Excel, a gente tem que dar o seguinte comando. A gente vai dar o comando df, que é o nosso data frame, né, que a gente está trabalhando aqui, esse novo data frame, né, que está com o mesmo nome, ponto to Excel, e entre parênteses, a gente vai colocar aqui o nome que a gente quer. Aqui eu estou colocando estoque underline total.xlsx, e eu estou colocando aqui o index igual a false. Lembrando que false aqui é com primeira letra maiúsculo, F maiúsculo. Esse index igual a false indica para não salvar essa numeração automática dele aqui. Então, basicamente, ele vai salvar só a nossa tabela de produto em diante. Né? Então, ele vai ignorar essa numeração automática. Então, quando a gente dá esse Shift Enter, a gente pode voltar agora aqui na nossa pasta e a gente vai ver que a gente vai ter esse estoque total.xls. Quando a gente vai, então, na nossa pasta e abre esse nosso arquivo que a gente criou, estoque underline tot.xlsx, a gente vai ter o seguinte. Então, a gente vai ter essa tabela aqui. Então, note que agora a gente vai ter a tabela produto, a coluna produto, a coluna quantidade, a coluna preço unitário e agora a coluna total. Então, isso aqui a gente tirou esse novo Excel com a coluna total que a gente calculou lá em Python. Né? Então, a gente vai ter esse resultado daqui. Voltando agora, né? Outra coisa que a gente poderia fazer seria, por exemplo, se eu quisesse colocar uma nova coluna, digamos aqui o exemplo que a gente vai ver vai ser a coluna promoção, não faria muito sentido eu colocar a promoção depois da coluna do total, não ficaria muito organizado. Então, seria interessante ter algum jeito da gente colocar uma nova coluna, no caso aqui a coluna promoção,
entre essas colunas já existentes, né? Então, como que a gente faz isso? Vamos ver aqui como que a gente pode colocar essa nova coluna promoção entre a coluna produto e a coluna quantidade. Para isso, a gente vai utilizar o seguinte comando. A gente vai utilizar o método .insert, né? Então, o que a gente faz aqui? Vamos supor que essa nossa coluna promoção ela vai receber valores 0 ou 1. 0 indicando que o produto não está em promoção e 1 indicando que o produto está em promoção. A gente vai então pegar o nosso data frame e dar o comando .insert, né? Aqui eu vou colocar a coluna que eu quero que fique, essa nova coluna que eu estou criando, né? Então a coluna eu estou dizendo aqui que fique na coluna 1. Então quem que é a coluna 1 olhando para essa tabela daqui de cima que a gente está trabalhando, né? A coluna 1 seria essa coluna onde está a quantidade, né? Então basicamente o que ele vai fazer vai ser produto é a coluna 0, né? Começando sempre do 0. E ele vai colocar uma coluna promoção no lugar dessa coluna quantidade e jogar essa coluna quantidade para a coluna 2. Né? Então, jogá-la para frente. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai criar essa nova coluna na posição 1. O nome dessa coluna vai ser promoção, aqui entre aspas, né? E os valores de cada linha dessa coluna vão ser 0, 0, 1, 1, 1, 0 e 1. Note que eu estou colocando o mesmo número de linhas aqui existentes na nossa tabela, né? Eu estou colocando esses valores 0, 1 para todos esses elementos que existem já aqui na tabela. Então, quando a gente dá aqui o Shift Enter e colocando o display nesse nosso novo data frame, a gente vai ter o seguinte. Então, note que agora apareceu a nossa coluna aqui, promoção, né? Então, agora a gente vai ter essa promoção entre produto e quantidade. Então, apareceu justamente com esses valores 0, 0, 1, 1, 1, 0 e 1. Então, ficou assim, dessa forma. Então, aqui a gente colocou isso desse jeito. Agora, como que a gente pode? Seria também interessante a gente criar novas linhas, né? Então, como que a gente pode criar novas linhas numa tabela? Para criar a nova linha, a gente vai ter que dar o valor dessa linha em cada coluna, né? E para isso a gente vai criar um dicionário, né? Então, vamos ver aqui como que a gente faz. Eu vou criar aqui uma nova linha, que eu estou chamando de nova linha. Como sendo, então, aqui, eu vou chamar essa nova linha de um dicionário, que vai ser, ora, em produto, dois pontos. Ele vai receber algo, então vai ser um nome escrito ali, vai ser uma string algo, né? Na coluna promoção, eu quero que ele receba 0, então 2.0. Na coluna quantidade, eu quero que ele receba 10, então 2.10. Na coluna preço unitário, eu estou colocando 5. E na coluna total, valor total, eu vou colocar, então, como sendo 50. Para a gente colocar, então, essa linha, a gente vai dar esse seguinte comando aqui. A gente vai dar o comando pd.concat, então para fazer uma concatenação de quem? Aqui vou abrir parênteses e vou colocar aqui entre colchetes, vou colocar o nosso data frame que a gente está trabalhando, que é justamente essa tabela aqui em cima, é o DF, e vou colocar uma vírgula e escrever pd, né, o nosso pacote pandas, ponto data frame, e eu vou colocar essa nossa nova linha, né? E aqui eu estou colocando o índice dessa linha como sendo igual ao comprimento do nosso data frame df, que é basicamente o quê? O nosso comprimento aqui, ele é 7, né? Então, o nosso último índice da nova linha que a gente está colocando vai ter que ser 7. Então, justamente o comprimento desse data frame daqui. Então, basicamente essa é a ideia. Então, estou colocando o índice como sendo 7, né? Nesse caso. E estou fechando aqui parênteses e estou colocando um display nesse nosso data frame novo. Então, quando a gente dá o Shift Enter, aqui a gente tem que rodar, né, a nossa nova linha. Então, dando o Shift Enter, a gente vê que agora foi acrescentado essa nossa nova linha, que está com o nome do produto algo, promoção 0, quantidade 10, preço unitário 5 e valor total 50. Então, era isso que eu tinha que apresentar hoje. Obrigado!